capítulo 6, versículo 4. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me aonde? Tocou-me aonde? Na boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Amém? Vamos lá diretamente capítulo 3. Vocês vão manter aberto o livro de Isaías, não vamos trabalhar muito com Isaías. Capítulo 3, veja concretamente o versículo 8. Diz assim: pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu. Por causa da sua o quê? Língua. E as suas obras são contra o Senhor e afrontam a sua presença gloriosa. Amém. Feche os olhos. Senhor, eu oro para que sobre esta manhã nós entendemos que estamos aqui para conhecer Tua vontade. E toda a palavra, quando ela vem com os seus objetivos. Vem para nos salvar. E em outro dia ela pode vir para nos alinhar para conhecer o Teu propósito. Ela vem para nos advertir de certas maneiras de viver, que quando nós formos a continuar nelas, nunca conheceremos a Tua vontade. A palavra, ela repreende, ela ensina, ela aconselha, ela instrui. Use essas lâminas todas sobre nós. Usa todas essas lâminas sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Meus irmãos, carregados do entendimento de que estamos aqui para conhecer a vontade de Deus, eu sinto que você precisa de centralizar-se num assunto. O que será que pode estar a me impedir de eu conhecer a vontade de Deus? Todos os temas que não falam da salvação vão falar daquilo que te impede de conhecer a vontade de Deus. E hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que talvez depois de hoje que eu vou falar, alguns de vocês me olhem como vossos inimigos e até o diabo vos convença de que eu de fato quero ter o mal com o que eu vou pregar hoje. O diabo convence, ele te dá certeza que realmente é o que você pensava. Mas eu gosto disso porque Deus é minha testemunha de que eu só quero o vosso bem. Eu quero falar hoje sobre o pecado da língua. Amém, meus irmãos? Amém. Quero falar hoje sobre o pecado da língua. Repita comigo, o pecado da língua. Pecado da língua. Amém. Amém. Durante os meus 7 anos de ministério, dentre todas as confissões de pecados que eu já ouvi todo tipo de confissão, Mas quase que eu nunca ouvi ninguém a falar do pecado da língua, ou o pecado dos lábios impuros. Nessa igreja, quase que nunca. Eu preciso de afirmar isso. Houve uma única irmã, que é uma senhora, que veio me dizer de forma clara que ela tinha problema. Ela falou de raspão, de um problema que ela tinha da língua. O restante nunca. Estou falando com a da Dona Dorca, ela falou comigo uma vez sobre isso. Falo para que todo mundo saiba e realmente intere-se, para que não hajam questões. E eu gostei da afirmação dela, porque num momento como nosso, em que nunca ouvi nenhuma confissão de ninguém, a vir me dizer: pastor, meu problema é falar, é língua, é boca. Ela foi a única nessa igreja, nos anos que eu tenho, que teve a coragem de vir me confessar esse pecado. E a me dizer: boca, pastor,
Será que esse pecado dos lábios impuros, o pecado da língua, não tem trago danos na vida de muitos crentes atualmente, ao ponto de ela não estar a ser levada a sério até nunca ouvir confissões disso? Será que o pecado da língua não é perigosa? Antes de eu avançar, tenho que vos dizer que eu já cancelei discipulado de pessoas na minha história dos 7 anos que eu tenho de ministério, só por causa de boca, de língua. Já cancelei. Discipular, desistir de investir em pessoas só por causa disso, do pecado da língua. Só para vos clarear que é muito perigoso esse pecado, embora muitos nunca percebam e nunca sentem. Isaías disse: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías viveu numa era, meus amados irmãos, em que ele e o povo eram calçados pelo mesmo pecado. Eu não sei se já parou para pensar que um profeta de Deus olhou para a língua, lábios impuros, como um grande problema um dia. Alguém, um homem de Deus, um profeta, isso não é alegórico, é algo direto. Há um homem que está a dizer que o meu problema são lábios impuros. Eu não tenho que queixar hoje sobre o adultério, sobre outra coisa, tipo de pecado, sobre bebida. Meu problema é esse, lábios impuros. Eu estou com problemas com lábios impuros. E parece que hoje, a maior parte dos crentes fazem que inexistentes esse pecado. E até inclusive na lista dos pecados que muitos deviam lutar contra ele, o pecado da língua não consta na lista de muitos pecados que os crentes alistam. Esse pecado é quase que inexistente e esquecido, como se não tivesse nenhum problema. Mas nós precisamos apenas de olhar e ver nossa sociedade. Vocês vão perceber que é uma ignorância não termos crentes e até uma cegueira não termos pessoas que venham confessar o pecado de língua que eles têm. Porque são muitos. Temos esse pecado em grande escala, principalmente na igreja, em todo mundo. Aqui está Isaías sentindo um peso desse pecado. É o que eu gosto na verdadeira comunhão com Deus. Você não inventa o que está te pesando. Quando você está a viver uma comunhão com Deus, você sabe o que está te pesando. Não precisa de inventar-se qual é a coisa que está a minar a tua comunhão. Ele só sabia de uma coisa: não é bebida, não é adultério, é língua. E só para poderem prestar atenção e verem que o que eu estou a falar agora é alegórico, é algo literal. Vocês leram comigo o capítulo 3. O que diz o versículo 8 que vocês leram comigo? Capítulo 3, 8, diz: tropeçou Jerusalém, Judá caiu por causa da sua o quê? Língua. É claro que está a falar de um problema de uso indevido da boca. Talvez, meus irmãos, o que será que está a acontecer? Lábios impuros, lábios arrogantes, boca arrogante e lábios impuros. São duas palavras que eu vou trabalhar muito com elas nessa manhã. Lábios impuros e boca arrogante. O que será que estava a acontecer nos dias de Isaías? Ao passo dele não identificar outro problema que ele estava de face a ele naquele momento. Pelo menos ele não viu outro problema. O que será que estava a acontecer? Será que estava a haver pessoas que estavam a usar palavras para prejudicar os outros? Será que estava a haver pessoas que estavam a usar palavras para rebaixar as pessoas diante de muita gente para obterem poder e respeito? O que estava a acontecer? Eu tenho que vos explicar, vos definir o que são lábios impuros e lábios arrogantes, boca arrogante. Lábios impuros são aqueles que contêm palavras contaminadas, distorcidas e até contêm mentiras. Agora, a boca arrogante é aquela que carrega e tira insultos, blasfêmias
ofensas, desrespeitos e calúnias. Você vê um arrogante, ele carrega insultos em sua boca. Ele carrega calúnia, desrespeito. O com lábios contaminados, ele tem palavras que são veneno. Segundo o Salmo 140, versículo 3, diz que existem pessoas que têm palavras saindo da sua boca que são venenos de cobra. E você sabe que veneno não faz bem. Veneno mata. São palavras que saem da boca de lábios impuros, contaminados, envenenadas, capazes de destruir a espiritualidade de qualquer pessoa que vive ao teu redor. É um pecado que eles viviam, pesava muito sobre ele. E se nos dias de Isaías, uma nação inteira foi envolvida numa palavra, lábios impuros, boca arrogante. Hoje, não precisamos de questionar quais são os impactos e se nós estamos hoje a viver o mesmo cenário. Porque se você for reparar, o século XXI é o momento correto de dizermos que estamos a viver numa era de lábios impuros e bocas arrogantes. O século XXI é a era mais propícia, muito mais porque as palavras das pessoas, elas falam na sua legitimidade. Dizem, eu estou a falar na minha legitimidade. Eles realmente não percebem o pecado que há em sua boca, em sua língua, porque dizem, eu falo no que é o correto, eu falo no que é legítimo, mas não sabem que existe uma história da humanidade em que um profeta deparou-se com um problema. Deus se sentiu ofendido por causa das ofensas, dos lábios impuros que saíam, palavras impuras que saíam da boca daquele povo. Agora imagine uma nação inteira cair por causa da língua, por causa de boca, por causa de falar. Imagine uma geração inteira cair por causa de insultos. Cair por causa de, como eu disse mais adiante, pessoas que estão a usar palavras para prejudicar os outros. Eu falo de pessoas que quando estão no meio das outras, falam palavras para rebaixar aos outros. Palavras que quando são tidas, Deus no céu, Ele ouve, Ele vê, porque Ele nos assiste segundo a Sagrada Escrituras, Ele vê os filhos dos homens, Ele vê palavras arrogantes. Um povo foi sancionado por causa de língua. Não acho que a nossa geração não será. É numa esteja assim. É numa esteja acontecer que é isso agora. Nós estamos a ver respostas. Porque há esse pecado escondido em nós. O pecado da língua. Amém? Amém. Provérbios nos revela o poder. Os pecados praticados pela língua. E eu quero te mostrar isso de forma muito pausada. Provérbios nos revela o poder que a língua tem e os pecados que são praticados pela língua. Abra comigo Provérbios 26. Aleluia. Amém. Provérbios 26. Nós vamos ver o poder que alguns usam de forma desorientada. Suas palavras saem da boca. Aleluia. Vocês estão aí, gente? Provérbios 26. Eu quero detalhar algo muito interessante convosco nesse capítulo. Amém? Vamos ler versículo 18. Mas o meu alvo é 19. Vamos passar o versículo 18. Diz assim. Como o louco que atira brasas e flechas, o louco faz o quê? Olha para mim. Um louco não tem controle. Ele atira pedras para qualquer pessoa que aparece, sim ou não? Então, o que está a dizer? Como o louco que atira brasas e flechas, assim é o homem que engana o próximo. E diz, fiz isso de brincadeira. Ponto número 1. Práticas, pecados cometidos pela língua. Olhe para mim. Está no versículo 19. Engano. Amém?
Ele está a enganar. Ele engana o próximo e diz de brincadeira. Com a sua língua você pode enganar. Estamos a falar de uma era em que havia um grande problema da língua. O engano através das palavras que eles usavam. Diziam uma coisa que era, não dizia com a verdade. E nós hoje temos muitos que estão a viver enganando as outras, ao próximo. Vamos continuar a ler. Tem muita coisa. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga. Assim é a difamação. O conflito cessa. Amém, meus irmãos? Ponto número 2. Pecados cometidos pela língua. Provocar brigas, contendas. A língua, ela consegue, meus amados irmãos, assim como sem lenha o fogo se apaga, sem difamação, o conflito não existe. Quer dizer, é preciso haver isso, é preciso haver conflito, é preciso haver provocação de contendas, é preciso haver difamação, falar mal, provocar alguém para uma briga com as suas palavras. Amém? Amém? Amém. É possível, através da língua, você provocar discussões. E nós temos visto isso, pessoas que com a boca deles conseguem fazer lutas aparecerem. Conseguem fazer pessoas que se entendiam não se entenderem mais. Porque eles têm uma arma em si, a língua. É triste poder ver que até mesmo em casa, nossas famílias, há pais que discutem com seus irmãos, ou seja, com seus filhos. Porque há um filho rebelde que provocou contenda com as palavras dele. É triste poder perceber que às vezes há luta, há males entendimentos, porque alguém provocou aquela contenda. A boca dela fez com que provocasse-se uma luta. Pessoas talvez não se falam até hoje. Em algum lugar não se falam até hoje porque alguém falou uma palavra errada. Falou alguma coisa que provocou desconfiança, provocou brigas, provocou separação. Esse é o segundo pecado da língua. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 20, no versículo próprio 20 mesmo, eu anotei aqui, prática de falar mal dos outros. Quando falamos da difamação, falar mal das pessoas. Deus no céu, quando Ele nos ouve, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, que aqueles que temiam o Senhor diziam que o Senhor Deus tinham que se manter obedientes e fiéis. E a Bíblia diz que Deus ouvia aqueles homens quando falavam do céu. Ouvia os justos quando falavam. Para dizer que ouve, inclusive, também quando se fala mal das outras pessoas. Mesmo que não esteja lá a pessoa, precisa falar mal dela. Do céu Deus ouve. E esse é um pecado que, deixa-me te dizer isso, o pecado, eu já disse que ele não ofende, Deus, ele não é contaminado pelo pecado. O pecado bloqueia a mim. O pecado bloqueia a minha pessoa. Sou eu que sou bloqueado. Quando eu falo mal de alguém, de um próximo, não estou a bloquear aquela pessoa, estou a bloquear a minha própria espiritualidade. Amém? Amém. Versículo 21. Como o carvão para a brasa e lenha para o fogo, assim é o homem briguento para provocar discórdias. Amém? Amém. Provocação de discórdias, brigas, provocar brigas. Amém, meus irmãos? Versículo 24, vamos lá, versículo 24 rapidamente. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior acumula o engano. O sinônimo da palavra, olhe para mim, o sinônimo da palavra dissimulação é hipocrisia. O que significa? Quando fala de um homem que fala que dissimula com os lábios, é o homem que fala uma coisa com as suas palavras, mas as palavras carregam intenções por detrás delas. Aquelas pessoas que parecem estarem a
corrigir alguém, mas por detrás tem uma intenção de envergonhar e expor aquela pessoa. Fragilidade daquela pessoa é um dissimulado. Aquela pessoa que parece muito cuidadosa contigo, mas por detrás ele tem uma intenção. Ele é um dissimulado. As palavras falam coisa boa, mas a intenção por trás das palavras é má. Ele é um dissimulado. Eu acho que muitos de nós dizemos, irmão, é dessa forma, mas no fundo, o que você quer? E o que você quer, por mais que ninguém saiba, suas palavras carregam a negatividade do teu coração. É como se fosse o ar. As nossas palavras saem da nossa boca, saem com o aroma que está dentro de nós. Se o nosso íntimo está sujo, se o nosso íntimo é um íntimo que tem um aroma mau, quando você fala, por mais que seja uma boa palavra que você está a dizer, vão sair palavras carregadas de um mau cheiro, um mau aroma, uma má impressão. Dissimulação. Esse não é um pecado pequeno, o pecado da língua. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 25. Quando alguém te falar com voz mansa, faça o quê? Quando alguém te falar com voz mansa, faça o quê, meu irmão? Desconfia. Faça o quê? Pois o seu coração há 7 pecados detestáveis. Fingimento. Nós temos um dos pecados praticados pela língua, o fingimento. Aquilo que nós falamos, mas que no fundo não é a nossa realidade, aquela. A partir de palavras mansas, calmas, que é de Deus, parecem divinas, parecem de luz, no coração você vê uma pessoa fingida. Ela falou uma coisa que não é verdade. Basta ela sair dali, vamos perceber a realidade dela. Mas qual é o pecado aí? As palavras que ela tirou são de fingimento. Ela falou uma coisa que não é, ela está fingindo. Alguém está me entender? Sim ou não? Alguém está me entender? Fingimento. E posso inclusive associar quando quem fala com a voz mansa, desconfia, inclusive com falsidade, uma pessoa falsa. Porque no coração há pecados detestáveis. Alguém está a me entender? Quantas pessoas falam aquilo que eles não são com a boca deles? Estão a fingir ser de Deus. Chegou até a dizer, mas há palavras até que lá saem muitas das orações, são palavras mais de fingimento. Tem uma ideia. Quando você vai se encontrar com uma pessoa, ou está com os irmãos, está para orar, a tua oração tem que parecer a mais espiritual. Não pode parecer que você está a lidar com pecados agora no teu estado espiritual. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Mas você sabe que você está vacilando, teu coração está te acusando de coisas, você está fazendo de errado. Mas o que está saindo da tua boca é que você está bem espiritualmente. Como você está sendo muito forte espiritualmente naquele momento, fingido. Fala que está bem espiritualmente com palavras, mas nós sabemos que o íntimo não está bem. Há uma falsidade, há um fingimento. A língua, a boca, ela consegue fazer isso. Quanta gente finge que está bem e não está? Quanta gente finge que é de Deus, mas não é? Amém. Amém. Versículo 28. A língua falsa odeia a quem ela fere. E as palavras orgulhosas causam o quê? Ruína. Causam? Ruína. Lisonja. Na versão King James, usa a palavra lisonja. Lisonjear alguém. Em outras palavras, significa lamber bota com palavras. Amém? Bajular.
seduzir com palavras. Eu já vi pessoas que, com a palavra, se as palavras das pessoas fossem o seu real estado espiritual, seriam as pessoas que ganhariam a África toda. A África seria ganha. Mas nós sabemos que são falsidades. E parece coisa que ninguém viu o que você está a falar. Mas como eu disse, o pecado bloqueia a ti. E Deus no céu, quando Ele ouve-te, é aquilo que realmente para de você poder aproximar-se a Ele. O que deixou cair Israel nos dias de Isaías foi isso. A língua. Judá caiu porque ofende o Senhor com a sua língua. Ofende ao Senhor com a sua língua. Vejam comigo o versículo 16 de Isaías, vocês abriram, capítulo 3. Vejam só o que está escrito aí no versículo 16, rapidamente. Veja só. É Deus a dizer essa palavra no versículo 16. Leiam comigo isso. Versículo 16 diz assim: e o Senhor ainda diz mais, porque as filhas de Sião são como? Se exaltam, são arrogantes. Olhe para mim. Ele está dizendo que os filhos de Israel são como? Gente, são como? Gente, são arrogantes. Como é que é uma pessoa arrogante? Vê-se através das palavras que fala, a forma que responde, a forma que comunica-se. Nós vemos muitos adolescentes hoje em dia que são arrogantes, até quando respondem aos seus próprios pais. Você assiste a arrogância na boca. Palavras de arrogância saem da boca dele. E Deus está dizendo, os filhos de Israel, de Sião, eles são arrogantes. Eles não falam como deveria ser. Eles não falam de um bom jeito. Eles falam com arrogância. As respostas são dadas na gritaria. Gente. Vai fazer aquilo. Você não pode fazer? Me deixa eu. Não me atrapalha. Um dos povos que falou palavras arrogantes, que são muito pesadas para Deus. Sabe, Deus chegou numa história da Bíblia, livro de Malaquias, a dizer as palavras que eu vou ler agora. As vossas palavras foram muito hostis, pesadas contra mim. Malaquias 3:3. Deus está dizendo para o povo, o que vocês disseram ao meu respeito foi muito pesado o que vocês me disseram. Sabe o que o povo havia dito? Nós agora consideramos inútil obedecer a Deus. Eu prefiro ser um mundano. É o que o povo no dia de Malaquias disse. Nós consideramos que aqueles que obedecem a Deus são mais infelizes. E aqueles que não obedecem são mais felizes. Deus ouviu aquelas palavras e disse, vossas palavras contra mim foram muito pesadas. E nós temos crente hoje em dia que diz, eu prefiro não ir para a igreja, não estar na igreja, do que ouvir, ficar como um homem, uma mulher normal, um crente normal. Você ofende Deus com essas palavras, preferindo estar no mundo do que na igreja. Você ofende Deus. Amém? A ofensa que é erguida para Deus. E há uma coisa que eu preciso vos dizer, meus amados irmãos. Uma outra situação é quando Caim responde a Deus cheio de arrogância. Caim responde a Deus com arrogância. Quando Deus lhe pergunta, imagina isso, Mano Tomé. Deus pergunta, Caim, onde está teu irmão? E Caim diz, acaso eu sou guarda do meu irmão para eu saber onde ele está? Eu sou guarda dele. Não pergunta a mim. Eu não sou guarda do meu irmão. Está falando para quem? Deus. Eu não sou guarda dele. Está perguntando a mim por quê? Palavras ofensivas. E meio que Deus, não estamos a perceber agora que essas palavras chegam até Deus. Deus ouviu aquelas palavras que Caim disse. Eu não sou guarda do meu irmão. Já imaginou você falar com teu filho, mandar teu filho fazer uma coisa, ele diz o seguinte, mas papai, por que tem que ser eu? Manda ele. Por que tem que ser eu? Eu não sou tua escrava. Por que está dizendo a mim? Arrogância. Esse pecado na terra atualmente está a se espalhar com muita força. Arrogantes e com lábios impuros nos nossos dias. Muitos. E esse é o pecado que Deus está à espera de alguém um dia confessar. E quem sabe nessa manhã o teu pastor, nas meditações que ele fez, foi num dos lugares que
que talvez está para te tirar de lá. Ele está para te tirar desse mundo em que você está, de arrogância e de impureza nos lábios. Caim disse isso para Deus. Há um dado muito importante que nós vemos no capítulo, isso se não me engano, é o capítulo 3 mesmo, no versículo, vamos lá, no versículo 9, se é onde ler isso em casa, percebemos que um dos pecados de Sodoma, porque a Bíblia não descreve quais são exatamente, de forma nítida, os pecados de Sodoma, você encontra espalhados em muitos livros da Bíblia. Aqui nós encontramos que um dos problemas que Sodoma teve, um dos pecados, foi impureza, também não falar. Vocês vão ver em casa no versículo 9. Eles eram impuros na forma deles de falar. Importa a nossa maneira de falar? Sim. O sábio diz, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Provérbios 10, 19. Falar demais. Amém? Amém. Quantos hoje não estão com lares sendo destruídos por causa da língua impura e arrogante? Só falar, só. Eu acredito que uma das formas de destruir as coisas espirituais, se são erguidas por palavras, são destruídas também com palavras. Eu já vos disse que eu travei discipulados, interrompi discipulados por causa de língua impura e arrogante. Quantos hoje estão a perder famílias, até na fé, irmãos da fé? Você está a perder teus irmãos na fé, não estão a te confiar mais. Acho que eu devia te colocar um banho daqui e escrever quando é que eu preparei essa mensagem. Amém? Deviam? Vão acreditar sobre você quando é que eu preparei a mensagem? Vão acreditar em mim? Ou vão dizer que eu preparei hoje ou ontem? Sim ou não? Vão acreditar em mim? Eu já vos disse que as minhas mensagens preparo, muitas desde que eu prego agora, foram preparadas 1 ano antes, 5 meses, 2 anos, 3 anos. É agora que eu estou a tirar. Para pensar que eu estou a querer manipular. Não. Ai, irmão, você está a perder cada tua boca. Te digo eu. Ninguém quer ficar perto do irmão que fala asneiras. Ninguém quer. Amém? Amém está fraco, meus irmãos. Amém. Amém. Tinha razão Tiago ao dizer, na verdade tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, esse é um perfeito varão. Tropeçamos em muitas coisas. Ele está a dizer, considera. Ok, nós erramos em muita coisa, de verdade. Mas aquele que não for a falhar na fala, esse é perfeito. Esse sabe falar. Vai saber falar, esse é o homem perfeito. Aquela é uma mulher perfeita. Esta é uma igreja perfeita. Esse é o cristão perfeito. Aquele que domina a língua dele. Que domina a palavra. Aleluia. O sábio novamente diz, como um conselho, desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 4, 24. Desvia a maldade da tua boca. Desvia. E a perversidade dos seus lábios. Desvia. Não entre nesse caminho de ser aqueles que cometem um pecado da língua. O apóstolo Pedro, o líder da igreja, eu gosto de dizer isso, no livro do 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: quer viver dias bons? Quer ter um momento tranquilo na tua vida? Ele diz, refreie tua língua. Em outras palavras, veja como você fala. Quer viver dias bons? Controle a boca. Controle a... Vocês sabiam que há algumas pessoas que não têm realizações concretas na sua vida porque falam muito? Espalha para todo o que quer fazer. E você se vende com a sua boca. Sozinho. Às vezes as pessoas não estão aceitando, estão a estragar-se. Boca. Alguém recebeu a informação. Tua boca espalhou e caiu tuas palavras em algum altar imundo. Você não guardou sua boca. Irmãos da fé querem ter irmãos que sabem falar.
Eu quero te mostrar rapidamente, estou a caminhar, meus irmãos. Eu quero te mostrar os estragos e o poder da língua. Eu quero te mostrar os estragos que a língua fez. Nos dias de Isaías, Deus havia passado a odiar festas, sábados e convocações, assembleias solenes nesse caso. Ele já não mais queria nada, só por causa desse pecado. Nós vemos qual é o pecado que Deus estava a reclamar no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 8. Ofenderam o Senhor com a sua língua. E Isaías, quando vai ter um encontro com Deus, vê os serafins, o que ele diz? Vivo no meio de um povo com lábios impuros, a dizer que sim, está a bater a coisa, está a bater a informação. Deus já falou que caíram por causa da língua. E Isaías está a reconhecer que é para a verdade. A nossa era uma era em que as palavras estão a ser usadas de forma muito má. Uma nação inteira. Os estragos. Deus se afastou. Você acha que da forma que você fala, Deus pode tirar línguas estranhas da sua boca? Acha? O que você fala sai da sua boca. Deus pode usar? Acha? Repito, estão a perder irmãos, família, maridos, esposa, cara de boca. Estão a perder. A desconfiança está a aumentar. O cansaço está a aumentar. Por causa de boca. Alguém está a ficar cansado. Você até pode nem saber. Mas as pessoas já saíram, já não queremos mais nada. Seja amigo de todos, irmão de todos, esposa de todos, mas não. Nossa. Aleluia. Amém. Tiago capítulo 3 diz: a língua é um pequeno membro do corpo. Estou a falar dos estragos da língua. A língua é um pequeno membro de onde? Mas se gaba de grandes coisas que até nem tem. A língua é um fogo, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina todo o corpo e põe em chama o curso da nossa existência. Sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Amém? Capítulo 3, versículo 5 a 9. A língua é um fogo. É um mundo de quê? De maldade. A língua contamina todo o teu corpo. O que você fala pode contaminar toda a tua vida. E está dizendo aqui, Tiago, pode mudar o curso da tua existência. Aquilo que era para ti pode ser desviado, ser interrompido. Só por causa de falar. Aquilo que foi reservado para ti pode ser tirado se você não ter cuidado com esse pequeno órgão chamado língua. As coisas da tua vida podem se estragar por causa de falar. Deixa eu vos contar isso. Houve éramos nós, somos colegas, fomos dado algo, um material de trabalho. Deus é bom. Amém, meus irmãos? Amém. Recebi o meu, fiquei no silêncio, observei, recebeu o dele, começou a falar, trocaram. Deram que até hoje está a dar problemas o que ele recebeu. Até hoje. Ele sempre reclama. Boca. Aquilo que ele tinha estava perfeito, estava bom. Só que é aparência. Amém? E por causa de andar a reclamar bastante, lhe deram algo podre, estragado. E hoje até hoje se arrepende. Por que eu falei? Já passou a oportunidade. A sua boca, a tua língua te vendeu. Falou demais. Cuidado com a língua. Tiago está a dizer, sendo por sua vez postas em chama pelo inferno. A língua, sabe? Aqui Tiago está a dizer uma coisa irônica. Está a dizer que no inferno querem essa tua língua aí. Está vendo essa tua língua? Quantos centímetros tem essa tua língua? Uns 5, 10? Acho que chega aí. Sim ou não? Sim ou não? Está a dizer que no inferno querem essa língua. Para fazer o quê? Para queimar. Porque ele é um mundo de maldades. Quanto já matou essa língua? Quanto já sepultou? Quanto já assassinou?
Quanto já ofendeu? Quanto já desmoralizou a nossa língua? Estamos em uma era em que todo mundo quer falar e parece que as pessoas não estão atentas em ver o que estão andando a falar. E o erro é falar muito diante dos grandes, não estão a perceber que estão a ser estudados. Os grandes que têm poder estão a observar que esse não dá isso. Se eu colocar ali não dá, essa forma de falar aqui não está boa. Sai. Cuidado. Alguém está a me entender? Sim. Estou pregando, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Eu quero que você veja comigo agora a língua arrogante e impura do marido de uma mulher chamada Abigail. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 25, rapidamente. 1 Samuel, capítulo 25. Quero que vocês vejam a língua arrogante e impura de um homem. Aleluia. Isso pode estar a te impedir de você conhecer a vontade de Deus, gente. Tua língua. Amém. Amém. Pode estar a te impedir. Podemos ler? Sim ou não, gente? Sim. Ok, capítulo 25, versículo 10. E Nabal respondeu aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e carne que abati para os meus tosqueadores e a daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Olha para mim. Esse homem está a falar com quem? Está a dirigir-se ao rei. Está a dirigir-se a quem? Ao rei. E veja só. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Para que quem ele acha que é? Será que ele não conhecia Davi? Conheceu ou não conhecia? É desprezo. Versículo 14. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimento do nosso Senhor. Mas ele fez o quê? O que aconteceu? Os distratou. Os fez o quê? Distratou. Olhem para mim. A nova versão internacional diz: mas ele os insultou. King James diz: ele os tratou com dureza. Davi falou bem, mas olha como é que ele respondeu. Dureza. Tratou com dureza. Agora, ouçam as palavras que Abigail fala. Isso que importa, isso que é necessário quando se tem alguém que sabe usar as palavras de forma devida. Amém? Vejam só o que Abigail disse para Davi. Versículo 24. Vocês estão aí, gente? Ok, versículo 24. Veja só. Eu quero abrir aqui King James para que venhamos compactar algo aqui. Veja só. Versículo 24 diz: e prostrada aos seus pés suplicou, dizendo: ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Versículo 25. Não dê o meu Senhor atenção àquele homem o quê? Maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do nome. Qual é o nome? Arrogância o acompanha. O significado? Arrogância. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes do meu Senhor. Amém, meus irmãos? O que a Abigail está a fazer aí agora? Está a dizer: olha, não dê atenção para aquele homem como maldoso. Não dê atenção para ele. Não dê atenção para ele. Arrogância. Tratou com insulto e com dureza. Já percebeu, gente? Há uma coisa que eu fui anotando.
Sabe, você pode estar a pecar contra Deus com a sua ofensa até quando diz para o teu irmão. Você pode estar a pecar contra Deus com a tua ofensa até quando diz de forma errada para o teu pastor. Quem lê a Bíblia sabe que houve uma época em que o povo foi falar mal com Moisés, foi lhe amaldiçoar, foi lhe insultar. E quando Deus apareceu disse, esse povo não falou mal contigo, Moisés, falou mal comigo. O desprezo não é contigo, o desprezo é comigo. Eles desprezam-me. Esse trato que eles estão a dar, é a mim que estão a dar isso aí. Às vezes que você ofende teu pai que te nasceu. Você ofende ele. Que naquele momento é como se Deus permitisse que você dissesse aquelas palavras diretamente para o teu Deus. É Deus que está a ouvir aquela palavra de si naquele momento. Você diz aquela palavra até para o teu irmão da igreja, teu pastor, ele te observa. Você falou mal. Teu irmão, tua irmã do teu lado, teu marido, esposa lá em casa, irmão de sangue. Ele diz, poxa, essa pessoa falou mesmo. Palavras não são para mim, são para Deus. Olha o que a tua língua está a fazer. Olha os estragos que estão a fazer. Aleluia, meus irmãos. Amém. O fim dos que são vencidos pela língua, segundo a Bíblia, é um fim trágico. Deixa eu ler para você, diz assim. Ó tu que usas de engano, tua língua maquina planos de destruição. Como uma navalha afiada, como uma espada. Pessoas que têm palavras afiadas como se fossem espadas. Espada corta, sim ou não, meus irmãos? Pessoas que quando falam te aleijam. Te ofende mesmo, te faz um corte grande quando ele fala. Tu preferes a maldade em vez de bem, a mentira em lugar da verdade. Ou língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. Amas as palavras que devoram. Devorar é consumir, é comer, é destruir. Língua devoradora. Também Deus te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes. Os justos verão e temerão e rirão dele, dizendo: vede o homem que não fez do Senhor seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e fortalecia-se em sua perversidade. Salmo 52, versículo 2, assim. Palavras devoradoras. O fim de toda pessoa que usa a sua língua para devorar, para destruir, a sua língua são espadas que estão a cortar, estão a matar. Deus diz, o fim, Deus vai te eliminar. Deus vai te arrebatar, te vai lançar fora da terra dos viventes, aonde não vivem pessoas que são chamadas justas. Esse é o fim do que usa a língua de forma errada. Amém. Ninguém quer ficar perto do que fala mal com arrogância. Alguém quer? Alguém quer? Não. Pergunta para o teu irmão, você quer? Pergunta para ele, você quer? Fala para ele, pergunta para ele, você quer? Escute a oração de alguém que não gosta de língua, de andar com pessoas que têm língua. Ele faz uma oração todos os dias. Sabe qual é a oração? É a seguinte: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Me livra, Senhor. Eu não quero andar com isso. Não quero, me livra. Amém? Eu não quero andar com palavras de pessoas que têm línguas mentirosas e palavras que são o quê? Enganadoras. Não! Eu não quero pessoas que mentem. Usam a boca para mentir. Eu não quero pessoas que usam a boca para poder semear desconfiança. Há vezes que até situações que vocês encontram com vossos maridos lá em casa, esposas, está sob controle. Mas a boca é um mundo de maldade. Até o que já está bem vai estragar, vai parecer que não está bem. Vai estragar. Cuidado. Amém? Cuidado. Há coisas que já estão bem, já saíram, mas existirá um demônio que está no centro da nossa vida. Existirá um valente forte bem perto de nós. A língua vai destruir tudo.
A língua vai estragar. Aleluia, meus irmãos. Amém. Você precisa de urgentemente algo para sair dessa situação que está. Em outras palavras, precisamos de uma cura para os teus lábios. Precisamos de uma cura para os seus lábios e a sua boca. Precisamos de cura. É necessário termos uma cura. Leiam comigo novamente versículo 6, do capítulo 6 de Isaías. Essa é a cura. A primeira cura. Versículo 6. Vocês estão aí, gente? Ok, versículo 6. Ele diz, então... Ok, deixa-me só... Então um dos serafins voou até mim trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse-me, agora isto tocou os teus lábios, purificou os teus lábios. Ponto número 1. A cura que é necessário para todo que tem problema com a língua, com os lábios, é uma purificação. Você precisa de uma purificação. Precisa de ser purificada a boca, a língua. Assim como Isaías foram o quê? Tenaz, o que nós chamamos de forma vulgar. Qual é o nome em português da tenaz? A banga, mano. Qual é o nome? É o que? Qual é o nome daquilo ali em português? Ok, a banga. Vamos dizer a banga. Sim ou não, meus irmãos? Zamakala, banga zamakala. Então, é aquilo ali. Pegou uma coisa naquela espécie. Pegou com uma tenaz. Tirou uma brasa do altar e foi tocar na boca. Lhes purificou. Foi tocar aonde? Falem forte. Foi tocar aonde? Na boca. Falem forte. Foi tocar aonde? Na boca. Na boca. Tocou na boca e disse, já estás purificado. Todo homem que está com problemas precisa de purificação. Essa purificação vem de diversas maneiras. Nesse momento está a haver uma purificação através da palavra. A palavra, quando ela entra em si, está a querer tirar, porque ela tem poder. Ela está a querer tirar dos seus lábios a impureza, porque ela é poderosa segundo a Bíblia. Ela consegue tirar, ela divide. A palavra tem fogo, ela carrega poder. À medida em que você a ouve, você a concebe, recebe no teu coração, você está sendo purificado. Por outra, nós precisamos de crer e pedir com que o sangue de Jesus nos purifique. Purifique. Essa é a primeira coisa que vai acontecer consigo. Uma purificação dos lábios. A segunda coisa, que é a cura para os lábios, esvaziar o coração. A segunda coisa, a segunda cura para os seus lábios, não tirarem impureza e arrogância, esvazie o teu coração. Jesus disse, a boca fala do que está cheio no coração. Em Lucas 6, 45. Quer dizer que quando você vê a arrogância em uma pessoa, vem do coração. Vem de onde? Vem do coração. E a Bíblia diz mais, todo pensamento, desígnio, desejo, vem do coração do homem. Tudo que você sente, pensa. A Bíblia nos responde que vem do teu coração. Se você quiser purificar a tua boca para não falar em palavras arrogantes, ofensivas, insultuosas, que você tira, teu coração tem que ser esvaziado. Ele é que tem sujidade. Ele é que tem sujidade. A boca fala do que está cheio no coração. Se você é uma pessoa que tira insultos, não me importa se você fala em línguas, teu coração está impuro, porque a boca fala do que está cheio onde? Coração. Há quem diga que há algumas palavras que escapam da boca e saem, está no teu coração. Você escapou, insultou. Não é outra coisa, está onde? No teu coração. Esvazia o teu coração. É preciso tirar todos os teus brinquedos no teu coração.
Repita comigo, brinquedos. Brinquedos. Repita comigo, brinquedos. Brinquedos. É preciso tirar do teu coração toda essa quinquilharia. Todos esses desejos. Tudo aquilo que você já escutou, que está dentro do teu coração sentado. Tudo que você já ouviu, as conversas tolas que você já teve. Aquela nova palavra que você aprendeu aonde? Aquela nova palavra está no teu coração. Esvazia teu coração. Arrogância não é uma coisa que se faz esforço para não se perceber em alguém. É a natureza da pessoa. É preciso esvaziar o coração. Se o teu coração permanecer sujo, não espere sair coisa pura daí. Não vai sair. Não vai sair. Aleluia. Amém. O salmista Davi disse: socorro, Senhor. Já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada qual mente ao seu companheiro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e língua arrogante dos que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Amém? Pelo poder do nosso Falar. venceremos no poder. Nós vamos colocar assim, vamos ter poder, vamos ter respeito no poder do nosso Falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Salmos 12, versículo 1 a 4. Socorro, Senhor. Lábios bajuladores. Golpeie, Senhor, línguas fraudulentas, arrogantes. Poder do nosso falar. Eu quero terminar dizendo: eu infelizmente não vou poder conseguir pregar tudo que eu devo pregar, todas as mensagens que é necessário para um homem viver. Não sei se eu terei tempo de existência, de vida. Mas eu quero vos dizer uma coisa de forma muito franca e do fundo do meu coração. Falar é o problema, gente. A boca. Eu converso sempre com a irmã Norsa. E nós temos propósito nas lutas que nós fazemos. E uma das coisas que nós falamos é muito cuidado com palavras. São as coisas que mais lutamos. Palavras. Porque você não tem ideia de como isso desmoraliza uma pessoa, o que você fala. E do quão Deus te reprova pelo que você fala. Você não tem ideia. É triste falar isso que eu estou a dizer, porque eu acho que por vezes essa conversão que está a haver é uma conversão que depois que há no meio de muitos crentes, ainda temos que voltar a falar coisas pequenininhas, que a conversão verdadeira resolveria tudo. Temos que voltar a falar, pegar ponto por ponto. Sendo que a pessoa já foi convertida. É triste. Alguém está me entendendo? Alguém já foi convertida, como diz, mas você tem que ainda falar as mesmas palavras. Eu falei com um dos irmãos cá, não vou falar nomes aqui da igreja. Essa semana foi muito irmão. Eu disse, francamente, eu falei nomes. Eu prefiro ter tal de fulano em troca de 10 pessoas. A pessoa que eu falei dela é daqui mesmo, da igreja. Não, tirem o mano Tomé, eu já não meto nem sequer a mãe nossa. No meio de vocês, eu disse, eu prefiro ter tal de fulano em troca de 10. Eu prefiro 10 irem embora, ficar essa pessoa. Sabe por causa de quê? Eu expliquei para esse irmão.
Às vezes a sensibilidade e a humildade, sinceridade e a forma que você fala ganha mais do que obras físicas. Ganha muito. Deus precisa de resolver isso conosco, igreja. Essa igreja, eu fundei-a, ainda estou a fazê-la, sobre um alicerce. Nunca falar mal, nunca ver ninguém que fale mal de ninguém, nunca ter informações espalhadas. Falar. Uma coisa que eu matei. Se quiser, que alguém quiser proliferar, vai proliferar sozinho. E eu oro que Deus te tire da minha igreja. Desde o início, nós dissemos que somos pessoas que falam tudo, não há nada para esconder. Porque queremos ser perfeitos, controlando a língua. Amém? Amém? Esse é um grande lema que eu preciso, gente. Os antigos sabem disso. Conhecem esse meu lado. Semana passada eu subi chapa, como os senhores estavam a falar de igreja. Gente, eu fiquei envergonhado. O pastor da igreja não escapou. Não escapou. O pastor da igreja não escapou. Mãe, nena, nem mati fraca acusou. Eu, me afinei, irmãos. Eu queria ter falado assim, falar no meio de lobos e de tolos. Você está aumentando a tua tolice por vezes. Não vai adiantar nada. Vão te bombar. Vão te chamar de fofoqueiro, vão te chamar de tudo. Ias para onde para ouvir essas coisas também? E você cai também numa outra, você é fofoqueiro. Ou essas mamanas. Tem coragem de dizer isso aqui. Eu só quero dizer uma coisa. Estamos aqui, nós que não vamos para a igreja, estamos a vos ouvir. Eu só quero dizer essa palavra para ele. Nós que não vamos para a igreja, estamos a vos ouvir. Só. Depois não lutem nos dizer que nós estamos a gostar disso. Vocês estão nos a persuadir. Só quero dizer essa palavra. Nós que não vamos para a igreja, estamos a vos ouvir. Só quero terminar, mas não deu, gente. Estava tão forte. É muito mal. Muito mal. Nós hoje rimos, estamos a rir. De facto, é uma coisa que faz, né? Mas vocês sabem os danos que língua faz num convívio familiar. Sabem? Numa igreja. Sabem? Quantos jovens não falam com os pais até hoje só porque ela falou mal com a mãe? Até agora. A tua mãe, ela escondeu, ela tem uma coisa guardada no coração ao teu respeito. Há uma palavra que você disse para ela que lhe ofendeu muito. Eu quero dizer uma coisa, mas não se esquece. E vai te mostrar que eu tenho uma coisa sobre ti que não está resolvido ainda. Vocês que cresceram com meus pais sabem disso. Até hoje, cá de falar. É triste, eu vos digo novamente. É triste ver que é difícil por vezes repreender irmãos. Você sabe que ele vai tirar. Há irmãos que vieram ter comigo e me disseram, eu tentei falar com um irmão ou uma irmã. E pastor, que eu ouvi. Eu disse, irmão, volta, senta no teu lugar. Cala, deixa. Não fala mais. Amém? Não fala mais, deixa. Vai parecer que você tem segundas intenções. Vai parecer que você está querendo objetar uma coisa má. Deixa, cala, por favor. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Muitos não nasceram de novo ainda porque o falar não está resolvido. Muitos. Até eu como vosso pastor. Calo diante de muitas. Há pessoas que eu digo de forma direta. Mas há uma malta. Não me é lá uma coisa. Amsa na unzuka. A maior parte de nós. A cura que eu vos dei é essa. Purificação. Esvaziar teu coração. Purifique. E da tua boca vai sair palavras puras. Limpas.